A paz do Senhor. Desejo falar sobre escravos do medo. A Bíblia diz nos Salmos de número 9, verso 20: Põe-nos em medo, Senhor, para que saibam as nações que são formadas por meros homens. Uma das realidades mais fortes, mais evidentes que vivemos nos dias atuais é o fato de as pessoas estarem com medo constante de alguma coisa. O medo tem sido um companheiro fiel, infelizmente, em muitas vidas. As pessoas se tornaram escravas do medo. Medo de sair de casa, medo de roubarem alguma coisa, medo de encontrarem algo escondido, medo de dormir à noite, medo de pegar uma doença, medo de comprar, medo de vender, medo de ficar sozinho, medo de um animal, medo de encontrar com alguém, medo de comer algo estragado, medo de dirigir, medo de falar algo errado, medo de estar no lugar errado, medo de fazer parte de um grupo errado, medo até mesmo de estar na igreja errada, medo de pensar errado e assim por diante. Os especialistas dizem que existem mais de 600 tipos de medo já catalogados. Nunca em qualquer outra geração as pessoas se tornaram tão escravas do medo como nos dias atuais. Satanás tem feito um trabalho muito forte nesta área, deixando as pessoas com medo de quase tudo. Se ligarem à televisão, tem tudo que mostra, tudo para mostrar cenas de medo, e nem precisa ser um noticiário. Basta ser um programa da tarde, uma entrevista, um filme, uma novela, haverá sempre algumas cenas que vão causar medo. Estamos repletos de informação, carregadas de sensações que nos fazem sentir medo. Nunca se vendeu tantas câmeras de segurança, nem alarmes ou equipamentos de monitoramento como nos dias de hoje. Por que isso? Porque as pessoas ficaram inseguras. Elas pensam consigo mesmas: será que serei assaltado? Alguém está me roubando? Quem pode estar me traindo? Os nossos telefones, nos dias de hoje, parece até que estão sendo sempre grampeados, porque muitos nem sequer querem falar as coisas mais por telefone e dizem: vai que tem alguém nos escutando. E de fato isso é verdade, porque as companhias telefônicas elas têm que registrar todas as ligações de quem fez e para onde foi feita essa ligação e registrar, claro, tudo que foi tratado naquela chamada para, numa eventual necessidade, apresentar às autoridades. Nós estamos sendo monitorados constantemente. Você sai na rua, tem câmeras. Entra em um estabelecimento, tem câmeras. Seu celular pode ser rastreado facilmente nos dias de hoje. Há carros que mostram sua posição geográfica com erro de menos de 6 metros. O fato é que vivemos em uma gaiola chamada liberdade. Sim, vivemos uma gaiola chamada liberdade. Hoje vivemos mais as vidas dos outros do que nossas vidas, pois com as chamadas de vídeo gratuitas não medimos esforços para conversar com parentes e amigos e ficamos sabendo de notícias que antigamente vinham por cartas que levavam semanas ou meses para chegar. Eu me lembro na infância quando uma vez minha mãe perguntou como será que estavam os parentes distantes e o meu pai prontamente disse: eles devem estar bem, pois notícia ruim corre rápido. E é até interessante essa colocação, mas é uma grande verdade. O fato é que naquele tempo, devido às dificuldades de comunicação, os problemas distantes eram distantes e os de perto eram de perto e precisavam da nossa atenção. Nos dias atuais, queremos resolver os problemas tanto os de longe como os de perto, e isso nos traz algemas do medo. Isso nos traz as algemas do medo, deixando nossos pensamentos turbados e tão confusos que às vezes não sabemos como ajudar ou resolver, porque nem conseguimos resolver os problemas de longe direito, nem tampouco os de perto. A nossa sociedade ficou pautada pelos limites de uma falsa segurança que é vendida pelo argumento do medo constante. Muitos já não vivem, apenas vegetam dentro de um sistema que as condena dia e noite à escravidão. A Bíblia fala muito sobre o medo. Adão teve medo, pois tinha pecado. Tinha comido da árvore, do fruto proibido.
No Salmos 18, verso 45, diz: os estranhos descairão e terão medo nos seus esconderijos. É o que a Bíblia diz. A Bíblia fala muito sobre medo. Jeremias 49, 29, tomarão as suas tendas, os seus gados, as suas cortinas e todos os seus utensílios e os seus camelos levarão para si e lhes clamarão: há medo por todos os lados. Por quê? Porque estavam em pecado. Todo o medo produz tormento. Não estou falando de um medo temporário e passageiro que serve para nos controlar de não fazermos certas tolices, mas de um medo profundo que imobiliza as pessoas de viver. As pessoas não conseguem mais viver porque vivem presas ao medo e são escravas do medo. A ausência de Deus na vida do homem produz medo, pois se sente sozinho e desamparado. Os fiéis a Deus não têm medo, mas ousadia. Salmos 91, 5, não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia. Primeira carta de João 4,18, no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é aperfeiçoado no amor. Toda vez que você vê uma pessoa com aquele medo que a atormenta, impedindo de viver a vida que Deus lhe deu, pode ter certeza que esta é uma pessoa sem comunhão com Deus. Deus nos sustenta e nos livra de todo medo. Não existe razão para termos medo se nossas vidas estão em Deus, pois dele vêm todas as coisas. Você tem medo da enfermidade? Ele pode não somente afastar a enfermidade de tal forma que você não fique enfermo, mas também curar você. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, diz a palavra de Deus. Medo da morte? É ele quem determina o tempo para cada um, e ninguém pode acrescentar sequer um côvado à sua vida, disse Jesus. Medo do futuro? Em Deus tudo já foi planejado e existe um futuro lindíssimo para aqueles que são fiéis. Medo do quê? Da violência? O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Medo de dormir? Em paz me deito e logo pego no sono, pois a mão do Senhor, aleluia, é que me sustenta, escreveu o salmista. Medo de faltar o alimento? O Senhor se compadece do pobre, ele alcançará seu benefício, está no livro dos Salmos. Medo do quê? De bandidos? O Senhor é quem trabalha nos corações dos homens. O coração do homem propõe o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos, está escrito em Provérbios. Medo de quê? De notícias ruins? Veja as boas novas que diariamente Deus nos traz. Nada escapa do controle de Deus. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora que está saindo à luz, profetizou Isaías. Medo de um acidente? De uma calamidade? A Bíblia diz: o Senhor é quem te guarda, não tosquenejará o guardador de Israel. Aleluia. Então não devemos ter alarmes e sistemas de monitoramento, pastor Jefferson? Claro que sim. Deus usa a tecnologia para nos ajudar a evitar muitos problemas, mas você não deve ficar preso a ela, ou então preso ao medo. Jamais isso. Nossas vidas estão nas mãos de Deus. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não seja um escravo do medo, mas um liberto corajoso. Acerte a sua vida com Deus. Deus te abençoe.